Tiago, capítulo 1, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Amém? É isso mesmo. Tiago 1, 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Vamos orar. Senhor meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nós pedimos a ministração da Tua bênção sobre as nossas vidas. Estamos diante da Tua mesa e nessa noite vamos celebrar a ceia com o Senhor, compartilhando e participando do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que o Senhor nos torne aptos a participarmos do corpo e do sangue do Teu Filho Jesus, ó Pai. Nós pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua ministração sobre as nossas vidas, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor derrame a Tua bênção sobre as nossas vidas nessa noite. No nome de Jesus Cristo eu te peço, para a Tua glória. Amém e amém. Amém, queridos? Poder sentar no nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da mensagem dessa noite é marcas de um cristão. Paciência. Amém, querido? Você tem paciência? Oh, Pai. Oh, glória. Que Deus venha ministrar o nosso coração nessa noite. Porque nós precisamos de paciência, não é verdade? Estamos vivendo em tempos onde tem faltado, porque uma das coisas que tem faltado para as pessoas é a tal da paciência. Talvez você esteja sentindo assim, ó: Deus, dá-me paciência, senão eu como todo o chocolate. Talvez você está assim: Senhor, dá-me paciência para entender meu chefe, porque se me der força, eu bato nele. Desse jeito que você está. Tem outro, olha lá, ó, o finado. Comigo ninguém tem paciência. Talvez você chegou numa situação mais crítica ainda. Minha paciência está igual a Coca-Cola. Era normal, ficou light e agora é zero. É assim que as pessoas têm ficado nos nossos dias. As pessoas não têm paciência para mais nada. E sempre nós abordamos assuntos de reflexão das nossas vidas. E um desses, para que haja na tua vida, pessoas com falta de paciência. Não tem paciência para esperar a Deus, não tem paciência para ficar na fila, não tem paciência para esperar mais nada. Maridos sem paciência com esposa, esposas que não têm paciência com o seu marido, pais que não têm paciência com os filhos, filhos que não têm paciência com os pais. E é isso que nós temos vivido nos nossos dias. Uma falta de paciência tremenda. Nós queremos futuramente, para esse ano, se Deus quiser, no nome de Jesus, nós vamos colocar o ar-condicionado. Nós já fechamos as janelas por esse propósito. Ó. Tá vendo? Nós tiramos aqui, ó, fechamos as janelas, porque nós vamos colocar. No ano passado nós não colocamos, porque nós estávamos pagando a documentação para o alvará da nossa igreja. E graças a Deus nós temos lá nosso projeto de bombeiro, nós temos nosso alvará, ele está ali, graças a Deus. Mas foi um gasto muito grande e conquistamos. Agora 2015, o projeto é esse, é o ar. Eu acredito que no ano 2016 já em janeiro nós vamos estar debaixo desse ar aí, a glória de Deus. Amém, querido? Para manter a casa de Deus de uma forma confortável para você. Mas você tem que ter paciência. Amém, amados? São coisas que nós queremos de imediato. São coisas que nós queremos para já. Tem coisas que nós queremos de Deus para agora. Tem coisas que nós queremos de Deus para já. Porque perdemos a paciência. Os relacionamentos são destruídos por falta de paciência. Os relacionamentos com amigos, o relacionamento entre marido e mulher tem terminado, tem se esgotado por falta de paciência. Não temos paciência para mais nada. E Deus quer que sejamos pacientes. Deus quer que você haja com brandura com relação a tudo na sua vida. Se você agir com paciência, pode ter certeza, você será grandemente abençoado. E o apóstolo Paulo,
trazia no seu próprio corpo o quê? As marcas do Senhor Jesus. E dentro dessas marcas do Senhor Jesus, que ele diz, é a paciência. Diante das cicatrizes físicas, das perseguições que ele sofreu por causa do seu testemunho de Cristo, como cristão também nós devemos ter certas marcas de identificação. O que vai nos identificar como cristão? A nossa moderação, a nossa fé, as nossas atitudes, a nossa paciência. Vai demonstrar para as pessoas que somos verdadeiros cristãos. Marcas espirituais de ser filho nascido de novo de Deus. E uma dessas marcas é a paciência. Diga, eu preciso de paciência. Porque não é fácil. Tem as mulheres casadas, que tem aquela semana dela, que ela fala, é a famosa TPM, não é verdade? Tem marido que fala assim, pastor, olha, 5 dias na minha casa é TPM, a coisa é horrível. E aí eu falo para o irmão, e os outros 25? Os outros 25 tudo é culpa minha. Eu sei disso. Graças a Deus na minha casa eu não vivo essa questão de TPM. Minha esposa, graças a Deus, não tem isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas em casa faltou alguma coisa, a culpa é minha. Se trovejou, eu sou culpado. Acabou o papel da impressora, você é culpado. Acabou a água lá do filtro, você é culpado. Passou o lixeiro, você é culpado. Não levou o lixo. Não é verdade? Tudo é você, querido. Então se prepara. Você que está casado, você que vai se casar, se prepara que sempre a culpa é tua. Toma bronca aí que você é culpado. Você que vai casar, já fica sabendo aí que você já é culpado. Você é culpado. Você que tirou ela da casa do pai e da mãe, você já é culpado aí. Já começou a tua culpa aí. E as mulheres não têm paciência, os homens também não têm paciência, as pessoas não têm paciência, o funcionário não tem paciência com o patrão não tem paciência com o funcionário, e esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mas se tem uma das coisas que nós temos que sermos provados por Deus e tem que alcançar a mudança nas nossas vidas, é essa questão da paciência. Temos que ser mais pacientes, querido. Não viver mais de apavorado, porque os apavorados, como se já é dito aí fora, é como um apressado. E o apressado come cru. Então, tenha paciência. Olha o teu irmão aí, pega para ele, diga para ele: tenha paciência, querido, pelo amor de Deus. Tenha paciência. Amém? E o que significa ser paciente? É a capacidade de tolerar contrariedades, dissabores, infelicidades. Amém, querido? Vai aprendendo aí. Às vezes você é uma pessoa sem paciência e ainda não entendeu, e ainda não percebeu. É a capacidade de tolerar contrariedades, dissabores, infelicidades. Isso é ser paciente. O que mais? Ser paciente é sossego com o que se espera numa coisa desejada. O Senhor diz, ó, sede pacientes, espera a tua vitória, espera a tua bênção, espera o teu milagre, espera no Senhor, porque Ele vai agir em você e através de você, não precipitado ou impetuoso, que literalmente significa estar disposto a passar pelo sofrimento, pela luta, pela dificuldade. Por quê? Porque às vezes ser paciente é você sofrer. Ser paciente é isso, ficar ali, ó, remoendo, falando, meu Deus, eu queria que as coisas acontecessem agora, eu queria que o meu milagre acontecesse agora, eu queria que esse homem mudasse agora, eu queria que essa mulher mudasse agora, eu queria que os meus filhos mudassem agora. Às vezes não é assim que Deus vai agir na minha vida e na tua vida. Não vai ser agora, não vai ser no de repente. O Senhor, Ele diz, olha, espera. O Senhor diz, ó, sossegai. O Senhor diz, esperai-vos, porque o Senhor tem um momento de agir e trabalhar na tua vida. E às vezes, meu irmão, por motivo da paciência, nós evitamos grandes conflitos na nossa vida. Sabia disso? Uma pessoa paciente evita conflitos. Temos que ser pacientes, temos que agir com brandura, temos que ter controle próprio, para que tenhamos
abençoada, para que tenhamos um convívio com as pessoas harmonioso. Então é necessário que tenhamos paciência, amém? Isso significa o quê? Autocontrole, significa a capacidade de esperar e não apressar as coisas. Não apressar as coisas. Isso é importante. Precisamos manifestar a marca da paciência em nossas vidas hoje, querido. Nós precisamos. Você precisa, eu preciso. Sermos mais pacientes. Temos que agir assim. No atual estilo de vida, tudo parece ser correria, não é verdade? A gente não vive uma correria. Parece que os anos antigamente não demoravam muito mais. Demorava muito mais. Meu Deus, para chegar um Natal era um desespero. Você nunca vinha. Aí o Natal já foi. O ano novo já foi. E a vida já segue, querido. E o tempo, vai passando. O tempo vai correndo. Nós fazemos, colocamos no papel como vai ser o nosso dia, as coisas que nós vamos fazer. E às vezes terminamos o dia e não completamos aquilo que nós tínhamos disposto a fazer. É a correria. E as pessoas vivem um corre-corre sem paciência por causa disso. Estamos com correria. Tudo que a gente quer é do imediato. Nós queremos o fast food, nós queremos as coisas rápidas, nós queremos alimentação rápida, nós queremos filas rápidas, nós queremos tudo rápido. E aí a gente chega na casa de Deus e nós lemos a palavra e o Senhor nos ensina o quê? Que não tem que ser rápido, que tem que ter paciência. Por mais difícil que seja, por mais que venha doer na nossa carne, nós temos que ser mais pacientes. Nós temos que esperar, nós temos que confiar. Ouça a palavra de Deus que diz Salmos 37:7, parte A: descansa no Senhor e espera nele. Se você tem algo, se você tem uma causa, se você tem algo que você quer que Deus faça na tua vida, seja paciente, porque Deus trabalha assim. O nosso relógio não está sintonizado com o relógio de Deus. Então seja paciente, que aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer, pode ter certeza. Aquilo que Deus tem prometido, Ele há de cumprir, pode ter certeza. Ele vai fazer, mas seja paciente, porque senão você vai sofrer. Olha o exemplo de paciência. Eu peguei alguns exemplos aqui, olha Moisés. Deus lhe tinha dado a responsabilidade de conduzir mais de 2 milhões de pessoas. Olha aí. A responsabilidade de Moisés. Elas foram infiéis e ingratas, essas pessoas. Olha a situação que Moisés viveu. Eles murmuravam e reclamaram contra Moisés, a tal ponto que Deus estava pronto para matá-los e começar tudo de novo com Moisés. Chegou um momento que aquele povo reclamava tanto, aquele povo fazia tudo errado. Moisés sobe ao monte para buscar os mandamentos de Deus. Demora 40 dias e eles começam a dizer: Moisés não vai vir não. Moisés morreu nesse monte. Vamos fazer um Deus para que a gente possa ser guiado por ele. Recolheram todo o ouro que eles tinham lá no deserto, o povo de Israel, e fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Começaram a adorar esse bezerro de ouro. Olha o que diz Êxodo 32:7-10. Após Deus ver estas coisas, então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o quê? O teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Olha, fizeram bezerro e falaram: esse bezerro tirou a gente da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo de dura serviço, que é um povo teimoso, um povo desobediente. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus chegou ao momento que propôs do seu coração, e fez essa proposta a Moisés, dizendo: eu vou acabar, vou exterminar esse povo, e vou começar de você novamente. Por onde Moisés intercede pelo povo: Senhor, não faça isso, porque os povos vão dizer que o Senhor tirou o povo da escravidão do Egito e trouxe no deserto e os matou. Então não faças isso, Senhor. Por quê? Porque o povo foi contra aquilo que era a vontade de Deus. E uma pessoa impaciente
ela vai contra aquilo que é a vontade de Deus, porque Deus opera na impaciência, na paciência, Deus opera na fé. E o impaciente, ele entra num desespero tal que ele abandona os caminhos do Senhor, ele abandona a presença de Deus, porque ele quer o imediatismo, ele quer agora, ele quer nessa hora, ele quer nesse momento. E não é assim que Deus age, não é assim que Deus faz, querido. Temos que ser pacientes. Deus quer trabalhar isso no teu coração, querido. Por causa da nossa impaciência, nós entramos em conflitos, em brigas, em problemas de relacionamento, casamento, e Deus quer mudar isso na tua vida, porque isso é muito importante para Deus. Essa mudança de vida, essa transformação do nosso coração, para que nós possamos receber as bênçãos de Deus e sermos preparados como cidadãos dos céus. Porque às vezes a nossa impaciência nos coloca em cada roubada, nos coloca diante de cada problema, de cada dificuldade, de cada problema em relacionamento. Por quê? Somos impacientes. Mas Moisés foi o quê? Paciente ao longo dos anos e nunca desistiu. Pastor, o senhor está pregando algo que é muito difícil para mim, mas não desista de querer ser. Busca ser paciente. Busque esperar em Deus. Busque esperar o momento certo, e Deus há de responder às tuas orações, há de abençoar a tua vida, de fazer a diferença na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Outro exemplo na Bíblia é Jó. Amém? Deus permitiu maiores provações em sua vida do que qualquer um de nós já teve de enfrentar. Todos nós conhecemos a história de Jó. Perdeu seus filhos, perdeu seu gado, perdeu suas ovelhas, perdeu tudo que ele tinha. E ficou com uma esposa dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. Sua esposa e amigos os abandonaram. Ele foi abandonado. Além de perder a sua família, perder o seu dinheiro, perder a sua fortuna, ele agora perde aqueles que estavam do seu lado. Jó, no momento, se perguntou por que todas essas coisas tinham acontecido. Tinha que acontecer com ele. Essa era a vontade de Deus. Aprove Deus acontecer isso com a vida dele. Às vezes, querido, você tem passado por situações na tua vida que Deus tem aprovado, porque é a forma que Deus nos prova, ao momento que Deus testa a nossa fé, para ver verdadeiramente onde é que está a tua fé. Porque cantar louvores falando a respeito de fé é fácil, não é fácil? Mas viver a prova, viver a diversidade, aí que é difícil. E aí é onde nós provamos que aquilo que nós cantamos é verdadeiro nas nossas vidas. Quando nós falamos a respeito de fé, nós vivenciamos a fé. E aí então Deus prova. O diabo tenta, mas Deus prova. E às vezes somos provados. Provados na nossa fidelidade, provados no nosso amor, provados para que Deus veja em nós o que está no nosso coração, se nós estamos em Deus por aquilo que Ele é, ou se nós estamos em Deus por aquilo que Ele nos dará. Porque muita gente confunde. Nós estamos aqui servindo ao Senhor e amamos a Deus por tudo aquilo que Ele é, e aquilo que fazemos para o reino de Deus. Não estamos aqui fazendo moeda de troca. Senhor, eu te louvo, mas só faz. Senhor, eu estou aqui, saí da minha casa, estou passando um calorão terrível. Então o Senhor tem que fazer alguma coisa aí. Nós estamos aqui louvando a Deus, nós estamos aqui glorificando a Deus porque Ele nos dá o dom da vida. Nós estamos aqui glorificando porque Ele é o Senhor, porque Ele tem preparado coisas muito maiores e muito melhores para nós. Porque Ele tem reservado uma glória eterna para cada um de nós. Vivemos com o Senhor eternamente. E isso já é o fato de estarmos aqui para louvar a Deus. Nesse momento de comunhão, onde vamos ser participantes do amor de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo, da entrega, à morte, sua vida, à morte, para que nós pudéssemos estar aqui. Jesus foi crucificado, Jesus foi espancado, esbofeteado, cuspido, colocaram na sua cabeça coroa de espinho, carregou uma pesada cruz, foi crucificado, estava nu naquela cruz. Colocaram os cravos nas suas mãos, colocaram os cravos nos seus pés. E tudo isso por amor a nós. Isso não é motivo para nós estarmos aqui e glorificar o seu nome? Claro que é. Estamos aqui
para louvarmos ao Senhor pelos seus benefícios, louvarmos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, louvar ao Senhor pelo seu amor, pela intervenção divina, onde a nossa vida estava fadada ao fracasso, à morte espiritual, e o Senhor vem então nos resgata através da morte de Jesus Cristo. Olha que motivo para louvarmos a Deus, olha que motivo para estarmos na casa de Deus e nos reunirmos como igreja para exaltar o nome do Senhor. Amém, querido? Jó foi paciente. Tiago 5,11 diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ele passou pela prova com paciência, passou pela dificuldade com paciência. Amém, querido? Terceiro que eu separei aqui, Paulo. Sabemos que ele tinha alguma enfermidade física chamada espinho na carne. Muitos ficam especulando a respeito do que pode ter sido, mas independente disso, ilustra a paciência e perseverança de Paulo. Enfermo, sentindo uma dor, onde ele orou por 3 vezes, e o Senhor disse: a minha graça te basta. Amém, querido? E ele foi fiel, ele permaneceu firme na sua prova. Ele foi esbofeteado também, foi perseguido, apedrejado, foi preso, foi humilhado, mas permaneceu firme na presença de Deus. Nós não passamos 10% do que esses homens passaram, e às vezes por muito menos. Se deixa os caminhos do Senhor, se desvia dos caminhos do Senhor, porque nós queremos as coisas imediatas, porque não temos paciência, não perseveramos. No final do seu ministério, Paulo escreve a Timóteo e declara as marcas de distinção que eram aparentes na vida dele. Em 2 Timóteo 3,10 diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Nós ministramos na ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E às vezes deixamos de desfrutar uma vida abençoada por conta das nossas escolhas, nossos erros, porque não somos pacientes, porque não esperamos mais em Deus, porque não esperamos aquilo que Deus tem para realizar em nossas vidas, e Deus tem coisas para fazer em nossas vidas. Amém? Até as congregações do Novo Testamento falam sobre paciência, falam sobre a igreja de Tessalônica, que diz em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. A igreja que suportava, a igreja que passava pela perseguição, mas permaneceu em Cristo, passou pela adversidade, mas continuou em Deus. É isso que Deus espera de nós, querido. E nós vamos passar pela dificuldade, porque o Senhor Jesus não disse que não passaríamos por momentos difíceis, não disse que não passaríamos por provas, não disse que nós não passaríamos por tribulações, perseguições, incompreensões, que não levantariam falsos contra nós, que não seríamos invejados, que não fariam piada de nós. O Senhor não disse isso. Mas nós devemos ser pacientes, suportando. A igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, diz assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. A igreja em Tiatira, Apocalipse 2,19 diz assim: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Igrejas que viveram paciência, igrejas que experimentaram da paciência. Irmãos, não adianta ficar nervosinho, não. Vamos ser mais pacientes, porque essa é a vontade de Deus. Esse é o querer de Deus. Qualidade da paciência é a capacidade de esperar. Diga: eu preciso ser paciente. Muitas pessoas se desviaram do caminho do Senhor por falta de paciência. E talvez no momento em que o Senhor tinha proposto a realizar a sua bênção, essas pessoas se desviaram do caminho do Senhor por falta de paciência. Não receberam milagre, não receberam a resposta por falta de paciência.
não quiseram esperar. A parte mais difícil de uma batalha é a espera. Soldados prontos e preparados para a batalha contra o inimigo, mas devem esperar até que a ordem seja dada para que eles venham atacar. Até mesmo os exércitos, eles não saem correndo apavorados, eles têm que esperar a ordem. Há um momento, tem que ter paciência. A batalha vai começar, tem um momento certo. Não devemos correr na frente, mas temos que aprender a esperar. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isso acontece com aqueles que fazem o quê? Que esperam. Você quer uma bênção? Espera no Senhor. Você está esperando, você está querendo um milagre? Espera no Senhor. Tenha paciência, querido. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Seja paciente e espere no Senhor. Confia no Senhor. Teu milagre vai vir, a resposta virá. Deus vai falar ao teu coração. Com certeza, o milagre que você tem esperado vai acontecer na sua vida, no nome de Jesus. Outra qualidade da paciência significa submissão. Nós devemos submeter-nos à vontade de Deus. Paciência é a compreensão de que temos um Deus soberano, que tem um plano e um propósito em tudo que Ele faz. Enquanto a gente está aqui desesperado, Deus está tranquilo, porque Ele sabe a hora certa de agir na tua vida. Você está desesperado, correndo para um lado para o outro, dizendo: meu Deus, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando, olha a minha luta, Senhor. Deus está tranquilo, porque Ele sabe a hora certa de agir na tua vida, porque Ele tem propósito na tua vida, Ele tem plano para realizar na tua vida, Ele tem sonhos para a tua vida, e na hora certa vai cumprir, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jó disse: ainda que Ele me mate, ainda assim eu confio nele. Amém, querido? Quando Jó falou isso, ele estava todo leproso, tinha perdido tudo. Tem um hino que a gente cantamos até na vigília, que fala sobre eu quero ser um vaso novo, não é? Quem lembra desse hino? Fala: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aquela parte que fala assim: quebra minha vida. Deus faz um trinco no vaso, já é desespero, fala: meu Deus, está tudo acabado, vou morrer, a vida acabou, não tem mais jeito, não tem como. E a gente ainda canta para quebrar. Quebra minha vida, Senhor. Aí vem um probleminha, você fala: não, Senhor, não quebra não, Senhor, está bom do jeito que está. Não é verdade? Dedica a Senhor: olha, eu abro mão de tudo pelo Senhor. Mas aí quando alguma coisa dá errado na vida, você já fala: ah, Deus, eu não quero nem saber. Ah, não, Senhor, eu quero sair pelo caminho, eu vou sair da igreja, eu vou sair de tudo, eu não quero mais nada. Você falou: eu abro mão, quero fazer a tua vontade. Aí quando Deus faz a vontade de Deus, você já não quer mais. Precisamos confiar em Deus. Amém, amado? Jesus disse: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Que seja feita a vontade do Senhor. Você já se submeteu à vontade de Deus em sua vida? Isso é paciência. Deus está no controle. Olha o teu irmão, diga para ele: Deus está no controle. Você não está entendendo, mas Deus está no controle. Você não está entendendo agora.
Você não está entendendo essa luta, você não está entendendo essa dificuldade, você não está entendendo esse problema. Mas Deus está no controle, no nome de Jesus. Paciência também significa resistência, isso significa longo prazo. Para Deus cumprir o que tem para a tua vida, para a minha vida, às vezes é longo prazo. Então tenha paciência, Ele vai fazer. A corrida que Paulo fala não é uma corrida de velocidade, é uma maratona de longa distância. Vamos correndo, vamos indo, vamos caminhando, vamos juntos. Aquilo que tem que acontecer vai acontecer, aquilo que Deus faz, Ele vai fazer. Mas vamos indo. A nossa vida com Deus é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida que nós vamos terminar agora, não, calma. Vamos indo. Você não vai receber tudo aquilo que Deus tem. Todas as promessas que Deus tem na sua palavra não vão ser num dia só sobre a tua vida. Elas vão acontecendo gradativamente. Até mesmo a transformação da nossa vida. E uma questão delas, a transformação de Deus, é a nossa paciência que tem se esgotado nos nossos dias. E que Deus quer trabalhar, quer lapidar, quer moldar, quer mudar a nossa vida. Porque esse é o maior milagre de Deus, a transformação do coração humano. Porque a transformação do coração humano nos leva ao céu, nos leva à glória de Deus. Milagre não te dá salvação. Milagre é apenas algo que Deus prometeu e Ele pode cumprir na tua vida hoje. Muitas pessoas que receberam milagre porque hoje não estão nos caminhos do Senhor. Isso quer dizer que milagre não lhe garante salvação. Verdade ou não é? Então milagres, eles vão acontecer nas nossas vidas. As bênçãos serão derramadas nesse caminho que nós estamos traçados por Deus, estamos caminhando com Deus. Os milagres vão vir sim. No momento certo, na hora certa, a tua bênção será derramada sobre a tua vida. Mas o maior prazer de Deus e o desejo de Deus é a transformação da tua vida, é preparar você como cidadão do céu, é implantar o reino de Deus no coração do homem, no teu coração, no meu coração. Esse é o desejo de Deus. E Deus vai nos lapidando, e isso vai nos dando vida com qualidade. Isso vai mostrando para nós a grandeza do Senhor, para testemunharmos Cristo às pessoas. Para dizer, olha, Deus é uma bênção na minha vida, Deus transformou a minha vida, Deus está transformando a minha vida, Deus está operando milagres na minha vida, e Ele há de operar milagres na tua vida também. Então a maior glória e a maior riqueza para Deus é transformar o coração do homem, é transformar o meu coração, é transformar o teu coração através de uma lapidação do poder da palavra de Deus, porque conhecendo a verdade, ela nos libertará. Nós conhecemos a palavra e o Senhor fala na sua palavra acerca de paciência. E por que então estamos impacientes? Por que perdemos a nossa paciência? Por que não esperamos mais? Por que não esperamos as coisas acontecerem? Porque não esperamos nessa caminhada com o Senhor, nessa maratona com Deus, onde nós estamos indo, caminhando para um alvo, para uma coroa incorruptível, para algo que é eterno para a minha vida, para a tua vida, querido. Deus tem preparado uma eternidade para nós, uma vida com Ele eterna, que nada nesse mundo, dinheiro nesse mundo, não vai pagar. É isso que Deus tem para mim e para você. Aleluia. E aí Deus vem nos lapidando. Nessa maratona, Deus vem ao nosso encontro através do poder da palavra e vai mostrando em nós os nossos defeitos, porque é isso que a palavra faz. A palavra nos pega como aquela garrafa PET de água com areia. Se você deixar um tempo assim parada, o que vai acontecer com a areia? Ela vai ficar no fundo, não é verdade? E às vezes tem coisas em nossas vidas que ela fica no fundo. Se você pega aquela garrafa e chacoalha, o que faz com aquela terra? Ela sobe, não é verdade? A palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus faz isso com a minha vida e com a tua vida. Ela nos confronta. A palavra de Deus mostra os nossos erros e as nossas imperfeições. Por mais que nós venhamos achar que somos perfeitos, por mais que eu e você possa pensar, eu sou perfeito, não para você, eu já estou no céu, eu sou de uma perfeição maravilhosa. Aí Deus vem através da palavra e mostra, olha, você não é perfeito não, eu não sou perfeito. Davi, talvez no momento em que se achou perfeito, Deus mostrou para ele o quanto ainda ele era impuro, o quanto ainda ele necessitava de Deus, o quanto ainda ele era falho, o quanto ainda ele era pecador, o quanto ainda ele era errado. E
Deus mostrou para ele. E a palavra vem e ela mostra para nós. Ela mostra o nosso erro, a nossa imperfeição. Mostra o quanto nós somos impacientes, o quanto falta paciência. Porque falar aqui na igreja, eu sou paciente, é fácil. Quero ver na fila do banco. Quero ver lá fora, no relacionamento. Quero ver lá no teu casamento, se você tem exercido tal paciência. Ou tem brigado por qualquer coisa. Tem entrado em vãs conversações, em guerras e intrigas dentro do teu lar, por conta de algum probleminha, de alguma coisa que não aconteceu como você queria, não te agradou. E aí você perde a paciência, e aí você briga, e aí você solta a metralhadora de palavras que ferem, que matam, às vezes mais do que atitude. Então precisamos da paciência, precisamos ser pacientes. Amém? A linha de chegada é quando nos encontrarmos com Jesus nessa maratona. Muitas pessoas irão se juntar à igreja, mas mínimas coisas irão colocá-las para fora. Nós não conseguimos segurar todas as pessoas que foram salvas e aderiram a esta igreja. Jamais. Amém, querido? Muitos vêm, muitos não. Amém, querido? Muitos permanecem nos caminhos de Deus, outros não. Porque uns têm paciência, outros talvez não. Porque querem a sua bênção agora. Senhor, se o Senhor não me der, eu sumo da tua presença, não quero saber mais do Senhor. Esquecem da salvação, querido. Esquecem da maior bênção, do maior sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que nós temos que fazer a ceia, ministrar a ceia, em memória desse amor sacrificial, em memória desse ato de amor do nosso Deus, do nosso Criador, o projeto da minha salvação, da tua salvação, da minha redenção, da tua redenção, através da morte de cruz. Por isso nós temos que fazer a ceia, pelo menos uma vez ao mês. Nós nos reunimos nessa ceia para trazermos à memória o ato sacrificial, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para amor a nós, por amor a nós, para que não esqueçamos que o Senhor morreu por mim e por você. Foi pago através da morte de cruz. Amém? A salvação é de graça, e é pela graça, mas Jesus teve que morrer. Amém? Jesus teve que morrer para que eu e você viva no nome de Jesus. As pessoas fazem muitas promessas e assumem compromisso, mas pouco irão vê-los cumpridos. Pastores estão desistindo do ministério, missionários estão saindo do campo. E eu vi uma mensagem pequena de um pastor no Face. O pastor colocou, e ele, em poucas palavras ali, ele falou coisas seríssimas, de quantos filhos de pastores que não querem saber de igreja por ver o sofrimento dos seus pais no ministério, de quantos filhos que não querem, de quantas situações que têm acontecido na vida ministerial. E é triste ouvir aquilo, e mais triste ainda saber que aquilo não é verdade. Pessoas desistindo, pastores precisando de paciência em longo prazo. Jesus nunca prometeu que seria fácil, mas Ele disse que nunca nos abandonaria, não nos deixaria. Amém? Porque às vezes a gente pensa, o pastor ele tem problema, ele não tem dor de dente, ele não tem nada. Mas não, querido, somos seres humanos como você, nos ferimos como você. E você pode chegar na igreja todo errado, todo bagunçado. Nós vamos te amar, vamos cuidar de você, vamos orar com você, vamos te abraçar e vamos te amar. Mas ai de mim se eu errar. Ai de mim. Amém, querido? Uma igreja toda pode ficar enferma e eu tenho que visitar. Mas se eu fico doente, uma igreja toda não vai me visitar. Nós possamos mudar os nossos pensamentos. Onde tantos pastores têm sofrido, outros tantos sendo mau exemplo. Como nós vimos essa semana,
pastor que levou um tiro de um camarada. Vocês viram? Quem viu isso aí? Foi morto porque desejou a mulher do próximo. E a reportagem não falava nome. Pastor, o pastor, e o pastor, e o pastor, como se ele não tivesse nome. Agora você não vê a reportagem falando assim, o budista matou, o budista fez, o budista isso. Você não ouve. Como se ele não tivesse nome, mas a nomenclatura dele. Isso é terrível. Os maus testemunhos de dito homens de Deus. Que Deus tenha misericórdia no nome de Jesus Cristo. Para concluir, as nossas vidas são caracterizadas pela paciência. É uma marca espiritual de Cristo. Precisamos dele em todas as áreas da nossa vida, mas especialmente porque servimos ao Senhor. Como servos de Deus, precisamos ser pacientes dele. Em nome de Jesus. Amém? Como conseguimos isso? Olhe por paciência. Alguns dizem, não, a tribulação produz a paciência. Sim, mas a paciência nos faz crescer em Cristo. E todos nós precisamos crescer mais semelhantes a Ele. Confie nele. Esta noite, descansa calmamente nele. E espera nele. Amém? Nós vamos orar. Você vai falar, Senhor, me dá paciência. Dá paciência com meu marido, dá paciência com a minha esposa, dá paciência com meus filhos, dá paciência no meu trabalho. Precisamos sermos mais pacientes. Curva a tua cabeça. Pai, aprendemos nessa noite na tua palavra acerca da paciência. E em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor desenvolva em nós essa paciência, para que possamos, Senhor meu Pai, te servir, para que possamos, Senhor meu Deus, cumprir a tua vontade aqui na terra. Prepara-nos, molda-nos, muda-nos, transforma-nos. Se temos pecado pela falta de paciência, no nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, ajuda-nos, dá-nos forças, para que venhamos vencer, Pai, no nome de Jesus, para que possamos, Senhor, continuar no teu caminho de excelência, Pai, no nome de Jesus Cristo. Venha, Senhor, dá-nos a bênção, dá-nos, Senhor, a vitória, e encha-nos da tua presença, encha-nos, Senhor, da tua unção, encha-nos, Senhor meu Deus, do teu poder, no nome de Jesus Cristo, ó Pai eterno. Cumpra em nós o teu querer, cumpra em nós o teu efetuar, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Encha-nos da tua graça, encha-nos da tua presença. Se não temos sido pacientes, ó Pai, molda-nos, ajuda-nos, para que tenhamos um casamento abençoado, relacionamentos abençoados por Ti, no nome de Jesus, para que tenhamos harmonia no trabalho, para que tenhamos a Tua bênção, para que possamos viver vida de qualidade, que esse é o Teu plano para nós, no nome de Jesus Cristo, que sejamos pacientes no nome de Jesus. Dá-nos desta bênção e prepara-nos, Senhor, para participarmos do corpo e do sangue de Jesus. Perdoa-nos de todo mal, perdoa-nos de todos os pecados cometidos contra Ti, no nome de Jesus, ó Pai. Perdoa-nos os pecados por atos, pensamentos, palavras, tudo que temos feito que tem desagradado ao Senhor, que tem nos desviado desse caminho de excelência. No nome de Jesus, purifica-nos de todo mal. No nome de Jesus, conserta-nos, muda-nos, faça-nos um vaso novo. No nome de Jesus, ó Pai eterno, que nós possamos buscar a Tua presença cada vez mais, Te adorar cada vez mais, pelo Teu projeto, pelo Teu plano. No nome de Jesus, ministra a Tua bênção sobre as nossas vidas, eu te peço, para a Tua glória. Amém e amém. Quando nós falamos a respeito de ceia, a ceia não é nossa, a ceia não é da Igreja Quadrangular, a ceia não é do pastor Almeida. Então, portanto, a ceia é do Senhor. E o Senhor quer de nós o quê? E se examine a si próprio, se há algum erro, peça perdão, e o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para perdoar todos os nossos atos errôneos e nos abençoar. Então, participe da ceia conosco.
Diz a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos orar. Senhor meu Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção sobre este pão. Venha, Senhor, consagrar. Venha, Senhor, abençoar. É o corpo de Cristo entregue a nós. É o corpo de Cristo, ó Pai, mostrando a maior expressão de amor. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em nome de Jesus, derrama a tua bênção, consagra este pão. Eu te peço para a tua glória. Amém e amém. Agora você vai pegar do pão, não coma ainda. Espera para uma outra oração. E enquanto isso, vamos louvando ao nosso Deus.
E ao introduzirmos o corpo de Cristo, é nosso corpo, que as nossas esperanças sejam renovadas, que sejamos verdadeiramente transformados, que sejamos pacientes, no nome de Jesus Cristo, que nossa vida seja transformada, respaldada pela palavra do Senhor, no nome de Jesus Cristo, e que sejamos, Senhor, verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito de verdade, que declaram verdadeiro amor a Ti, que querem verdadeiramente o Senhor para as suas vidas, no nome de Jesus, ó Pai. Derrama a Tua bênção, te peço, para a Tua glória. Amém e amém. Podeis comer do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que se comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pai, eis aqui o cálice, contendo o suco da videira. Derrama, Senhor, a Tua bênção. Opera, Senhor, o Teu poder de cura, de libertação. Em nome de Jesus, ministra sobre as nossas vidas. E ao tomarmos desse cálice, vem no sentido do Teu poder curador, libertador, renovador. É o sangue que foi derramado na cruz do Calvário por amor a todos nós. Sangue que nos lava, que nos purifica, que nos abençoa e que nos fortalece nas batalhas espirituais. No nome de Jesus Cristo, ministra a Tua bênção, eu te peço para a Tua glória. Amém e amém. Agora você vai beber no cálice, depois colocar novamente na bandeja. Vamos louvando.